Bom dia, professoras, professores. Ótima semana, né? Estamos começando a semana, segunda-feira, dia 7 de agosto. E essa live de hoje vai ser sobre esse material aqui, sobre como você pode usar. Oi, Adriane, Silvia. Como é que você pode usar esse material aqui, o Questions for Business English, que é um material que vem com mais de 200 perguntas. Então, como é que é esse material? Ele tem esses cards aqui, os cartões, e tem perguntas na frente e no verso. Good morning, bom dia. Tem pergunta na frente e no verso, e esse material faz parte do jogo no mês de agosto. Todo mês a gente lança 3 jogos que tem 25% de desconto. Então, quais são os jogos desse mês que estão com 25% de desconto? Close, que eu fiz uma live na semana passada. O Business, Questions for Business English. E Questions and Verbs, tá bom? Aí, se vocês quiserem adquirir esse material pode ser adquirido com 25% de desconto. E como eu prometi que desses materiais eu faria uma live separadamente para falar de cada um, para que vocês tenham isso organizado. Então, de repente, você quer dar você tem que dar uma aula de business, você vai lá, pega essa live aqui e vê como é que você pode usar esse material. Eu separei aqui 6 maneiras de usar esse material, certo? Então, vamos lá. A primeira delas, como eu digo para todos os jogos de perguntas, como é que você pode fazer? Você pode colocar os seus alunos. A Diana Cruz está perguntando se eu começar a comprar esses jogos esse mês, eu consigo completar a coleção após 12 meses? Sim, porque a gente vai manter essa promoção depois, porque foi um sucesso, está sendo um sucesso, os professores têm gostado muito. Então, quando chegar nos 12 meses, a gente volta e começa de novo os jogos do início. Então, você pode começar essa coleção a qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica é como é que você pode... Legal, Diana. Como é que você pode usar esse material em duplas para desenvolver? Eu sempre falo que esses jogos aqui, a gente tem 6 jogos assim, de perguntas, que é para desenvolver a fluência. Como é que eu posso desenvolver a fluência do meu aluno? Primeiro, ele tem que saber fazer as perguntas, depois ele tem que perguntar, e aqui eu proponho que ele anote essas respostas. Então, vamos lá. Eu vou pegar um bem simples, tá bom? Lá do início. Esse daqui, ó. O primeiro card que a gente tem essas perguntas aqui. Eu vou ler para vocês. Para quem tá no mundo do trabalho, né? No mundo corporativo. Então, mas eu uso esses cards também. Eu era professora há alguns anos atrás da FATEC. E eu usava com os meus alunos para prepará-los para prepará-los para entrevistas de emprego também, tá bom? Então, quais são as perguntas que tem nesse card aqui? What's your name? Where do you work? What do you do there? What does your company produce? Or what does your company do? Olha só, desde o primeiro card, desde a primeira pergunta, eu já tô focando no emprego. Então, eu coloco meus alunos em dupla, eu vou entrevistar o outro aluno que tá ali, e o que eu vou fazer? Qual que é a minha sugestão? Eu vou anotar todas as respostas. Então, vejam só, eu vou dar um destaque, quais são as habilidades que eu tô trabalhando. Eu vou fazer a pergunta, aí a pergunta já tá pronta aqui, certo? Aí eu vou ouvir o que o meu colega tá respondendo, e eu vou ter que anotar. E depois, eu peço que depois que ele tá com tudo anotado aqui, que ele faça um texto oral, vamos dizer assim, que ele faça um discurso sobre o que ele descobriu do colega. Então, tem muitas habilidades envolvidas, né? Habilidade de falar, depois ele vai ter que ouvir o que o colega está falando, daí ele vai ter que anotar o que o colega está falando e, por último, ele vai ter que transformar isso num discurso sobre o colega. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, eu vou dar um exemplo, eu já li as perguntas, como é que ficaria isso, ele falando para a classe depois. Então, ele já perguntou, anotou, então ele apresentaria o colega, his name, então ele perguntou, what's your name? No texto oral dele ficaria, his name is João, he works at General Electric,
he is an engineer and he designs projects for alguma coisa, certo? Então vejam que ele tem a pergunta aqui, mas isso aqui é só uma base. A gente tem que dar a base para o nosso aluno. Ele não começa a ser fluente do nada. Ele tem que ter uma base. Nesse caso, a base são as perguntas. Então, esse é o primeiro exemplo de uma atividade que você pode fazer, que eu acho muito rica. Agora, o que mais que você pode fazer? Então, essa é a primeira dica, fazer uma entrevista e depois apresentar o aluno para a classe. Ele pode usar também essas perguntas como base para um diálogo maior. Aqui eu tenho 4 perguntas de como ele é. Eu posso fazer outras perguntas, né? Então, what's your name? Where do you work? What do you do there? What does your company produce? Que mais eu posso perguntar? What time do you start working? What time do you finish work? Do you like your boss? Do you work with many people? Veja aqui, eu parti de 4 perguntas e daí eu falo para eles, olha, vocês vão receber esse card, você vai entrevistar um colega, só que eu quero que você elabore mais 4 perguntas, mais 5 perguntas. Não é uma atividade difícil e aí ele vai incorporar essas 5 perguntas. Eu sugiro que antes de fazer, você dê uma circulada pela sala de aula e veja se as perguntas estão corretas. Então, isso aqui pode ser também, minha segunda sugestão, isso aqui pode ser o início para um diálogo um pouquinho maior, certo? A minha terceira sugestão, para quem trabalha com, por exemplo, se você trabalha com exames, né? Vários exames que existem, TOEFL, esqueci, o do British Council, tem vários exames. Você pode usar o que está aqui como base para o seu texto. Eu vou pegar agora um pouquinho mais elaborado. Olha, esse aqui é sobre strikes. Então, quais são as perguntas sobre strikes, sobre greves? Should everybody have a right to strike? Or should employers have the right to fire employees who choose not to work? Aqui já é uma pergunta mais densa, né? Sobre um pouquinho mais filosófica e sobre também direito trabalhista. Sobre os funcionários devem ter o direito à greve ou não. Então, se você está preparando um aluno para o TOEFL, é interessante ele escrever um texto sobre isso. Ele vai ter bastante motivo, né, para começar o texto, fundamentar e terminar. Tem mais 2 perguntas aqui. If a general strike is called, should people have a right not to strike? Or is it legitimate for strikers to attempt to stop them working? Aí também, né, os funcionários podem optar por não entrar na greve. E a terceira pergunta, if a particular group is on strike, is it legitimate for them to picket, fazer piquet, né? Faz tempo que a gente não escuta falar nisso, que é ir lá na frente da empresa e proibir os outros de entrar na empresa. Então, if a particular group is on strike, is it legitimate for them to picket any place of business or should they only picket their own workplace? Quer dizer, eles podem ir lá na frente de várias fábricas e parar ou não? Nos anos 80, 90 tinha muita greve, né? E esse vocabulário era um pouquinho mais comum. Então eu peguei esse tema aqui, que pode ser usado para escrever um texto. Que mais que você pode usar? Você também pode, qual é a terceira maneira? Se você quiser que os seus alunos, você pode até dar isso de homework para eles, você dá lá as perguntas, eles anotam as perguntas, e aí você pede para que eles entrevistem o colega e o colega responda, só que pede para que eles filmem essa entrevista. E você, claro, dá um limite. Por exemplo, quando eu fazia isso na faculdade, eu pedia para que fizessem de 3 a 4 minutinhos, para que não ficasse muito longa, e depois nós assistíamos os colegas as filmagens das entrevistas e eles iam analisando e dizendo se aquilo estava bom ou não. Então é uma outra possibilidade eles filmarem e apresentarem para a classe a entrevista, certo? Então eu já dei 4 maneiras de usar o jogo.
A quinta maneira, e depois eu vou passar pelos cards para vocês, para falar para vocês sobre quais são os temas que tem aqui. Tem muitos temas, inclusive sobre empreendedorismo, sobre entrevistas de emprego, é bem rico. Então, a minha quinta sugestão é usar o tema como debate. Deixa eu pegar aqui um tema que você pode usar para debate. Olha só, essa daqui. As perguntas 153 a 157. Vamos lá, eu vou ler e você imagina aí se você tem uma turma que você poderia fazer esse debate com eles. Lembrando que esses debates, é claro, tem que ser feitos com alunos que estão no nível um pouquinho mais avançado. Então, which professions do you imagine work more extra hours? Managers and professionals or skilled and manual labor? Então aí é para você pensar quem é que trabalha, quem que tem que fazer mais horas extras. Você pode fazer um debate, se você tem alunos que trabalham, né? Você pode fazer um debate com eles e eles vão contribuir com a informação que eles têm trazida ali do ambiente de trabalho deles. O que mais? Why do people tend to work long hours? Aí dá para fazer um grande debate, né? Será que existe procrastinação? Será que a empresa não programou o suficiente para fazer as entregas? Dá para falar muita coisa. What negative things can be caused by working too long? Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa e ela foi receber um material do Japão quando eu era secretária, antes de eu ser professora. E teve gente que trabalhou muito tempo. Eu lembro que um moço, ele praticamente dormia na empresa, ele ficou com os dentes, ele acho que ele nem fazia a própria higiene. Ele se dedicou muito a esse projeto e teve até problemas com os dentes. Então, isso é uma coisa que vocês podem debater, né? Hoje em dia nem sei se isso é possível, mas isso aconteceu em 85, mais ou menos, eu acho que era possível. How would you react if you were told in the job interview that the timetable would include shift work, né? Então, conversar sobre shift work, quem trabalha em turnos, seria possível para eles ou não? How would you react if you were told that you would have to work a lot of overtime? Então, de novo, hora extra, né? Como é que seria a reação deles se eles soubessem que teria que fazer muitas horas extras? Então, vocês podem ver que as perguntas são bem densas, né? Realmente para ter debate. Então, dá para fazer um debate bem legal. E eu acho muito importante, é uma coisa que nós não temos no Brasil e nos Estados Unidos, quando a gente assiste os filmes, a gente vê que eles têm times de debate. Por que é importante ter times de debate? Por que é importante saber debater? Porque você está desenvolvendo a sua habilidade de conversar. Isso é muito importante para nós e para os nossos alunos. E de argumentar também. Às vezes a gente tenta argumentar com algumas pessoas e a gente vê que eles não sabem argumentar, não tem como argumentar, não foram preparados, né? E aí acaba simplesmente jogando a conversa fora, né? Ou falando alguma coisa que não tendo alguma resposta mais drástica. Então, eu acho super importante a gente desenvolver essa habilidade nos alunos desde cedo, ensinar a argumentar, ensinar a expor o seu ponto de vista com base no conhecimento que ele tem daquilo, certo? Então, e a minha terceira sugestão, minha terceira não, né, gente? A minha sexta sugestão de como usar esse material aqui é você, por exemplo, nesse que eu falei de trabalhar hora extra, provavelmente, se você procurar no YouTube, você vai achar algum documentário curtinho, pode ser bem curtinho, algum vídeo falando sobre horas extras, falando, né, porque esse card foi mais sobre horas extras. Então, a minha sugestão é que você procure um vídeo no YouTube que fale sobre esse tópico, mostre esse vídeo para os seus alunos e depois você venha com as perguntas para que eles debatam. Uma outra sugestão é, primeiro você mostra as perguntas, eles conversam, dão suas respostas, depois você assiste o vídeo com eles
e vai parando, vai conversando, né? Primeiro você assiste uma vez inteirinho, depois você assiste outra vez para ver se eles entenderam, vai fazendo perguntas sobre o vídeo, lembra que o vídeo tem que ser sobre horas extras, e depois você volta com as perguntas para ver se eles vão manter a posição que eles tiveram no início ou vão mudar de ideia depois que viram o documentário. E se mudar de ideia, tudo bem. Você pode dizer para eles que tá tudo bem mudar de ideia. A gente faz isso várias vezes na vida, certo? Então, agora eu vou falar. Então, eu dei 6 sugestões de como você pode usar esse material, o Questions for Business English. E agora eu vou mostrar como é que alguns temas que a gente tem, né, para que você possa pensar como é que você vai usar isso com seus alunos. É um material bem rico, como eu disse, e eu vou passando aqui pelos cards. Por exemplo, da 59 a 60 fala sobre as empresas que têm os departamentos da empresa. Então, quando você está dando aula sobre business, ou se você dá aula numa faculdade, para um curso de administração e tem que falar sobre, você tem que dar aula de inglês, você pode usar esse material aqui. Esse aqui é sobre os departamentos de uma empresa. Então, how many departments does your company have? Ele vai pensar quantos departamentos. Can you name? Será que ele sabe todo o nome de todos os departamentos? Se não, você já vem com essa informação e vai dar para ele quais são todos os nomes que tem de uma empresa. Describe in details what? Marketing, logistics and finance do. Então, olha só que legal. Estão vendo que são perguntas que você vai aprofundar. Ele vai ter que pensar, você pode até dar esse card para eles e que eles pesquisem o que o departamento financeiro faz, o que marketing faz, o que logística faz. What is difficult about working in the... Aí vai dar mais departamento da empresa. What is difficult about working in the production, sales, customer service departments. Então fala sobre os departamentos da empresa e também quais são as dificuldades. Você pode até fazer outras perguntas. Aqui é claro que eu quis colocar algumas perguntas, mas não dá para colocar todas, para que a gente fale sobre diversos temas. Tem alguns temas aqui que eu gosto bastante, eu tô procurando aqui para falar para você. Olha, esse aqui também é um bom tema para... Passei por ele. Olha só esse aqui para você fazer um debate. What does the education system do to prepare people for work? Or to assist them to find jobs? Então, como é que as escolas ajudam os alunos a se prepararem para encontrar trabalho, né? É importante. É eficiente? Esse método das empresas é eficiente? Que mais? Eu queria achar aqui, tem também isso. Tem também sobre estimular, não só estimular os alunos a encontrar emprego, mas também, será que não tem alguns alunos que gostariam de ter o seu próprio negócio? Então tem várias perguntas sobre estimular o seu aluno a ter o próprio negócio. Como? Fazendo perguntas para ele pensar quais são os passos. Então aqui, olha, tem esse card da pergunta 112, 113 e 114. Sobre estimular a ter o seu próprio negócio. Quais são as perguntas? Do you run your own business? Or would you like to do so? Então você administra o seu próprio negócio, eu gostaria de fazer. What are the advantages and disadvantages of being your own boss? Então, olha aí, estimulando, né? Pensando sobre empreendedorismo. Muitas pessoas acham que quando eles vão empreender, eles vão trabalhar menos horas, né? Ou que vai ser mais fácil. Eu empreendo há muitos anos e sei que não é isso. Então, aí tá um bom para debater, conversar sobre isso. If you are presently self-employed, why did you decide to do so? Então, eles podem pensar, né, sobre por que decidiram, por que seria bom ser autônomo, né, self-employed, autônomo. Que mais? Quais são os outros tópicos? Tem aqui customer service, né, o atendimento ao cliente, que é super importante. A gente sabe que uma área de atendimento ao cliente é super importante e hoje a gente tem, quando o atendimento ao cliente, eu pelo menos, quando não funcionou, eu recorri ao Reclame Aqui. Você pode até fazer um debate sobre isso, né?
Então, customer service. If you have a complaint about a company, how is it usually received in your country? Como é que eles lidam com isso? No Brasil, até pouco tempo atrás, não era bem recebido, né? Hoje, com medo de ter o nome lá no Reclame Aqui, eles tentam resolver as questões. Have you ever written a letter of complaint to a company? What was the result? Então, para debate, esse tema é maravilhoso. E fazer aquela outra atividade. Mostra o vídeo de alguém falando sobre o debate, sobre reclamação, né? Customer service. Depois você faz esse debate aqui. Se você quiser, depois você pode complementar, gente. Porque eu dou algumas ideias, mas vocês podem complementar. Por exemplo, pedindo para que eles... depois que você debateu sobre o customer service, pedindo para que eles façam um diálogo em que eles estão reclamando e como seria ligando para o customer service e outro colega está recebendo essa ligação, como é que ele lidaria com a reclamação. A reclamação é justa, não é justa? O que vai ser feito com isso? Tem prazo, né, para isso? Então, what was the result? When you are using a company's customer service, what do you expect from them? Então, dá para fazer bastante trabalho depois de você usar os cards, né? Nesse caso aqui, você poderia ver um vídeo sobre customer service, pessoas reclamando sobre a empresa, aí os alunos iam fazer um debate, que são as perguntas que estão aqui, e aí eles finalizariam com um diálogo em que um seria o representante da empresa do customer service e o outro seria a pessoa reclamando sobre o serviço. Como é que eles conduziriam isso? Que mais que tem aqui? Olha só, tem vários cards que vão fazer o debate sobre corrupção. É muito importante a gente falar sobre todos os assuntos com os nossos alunos, né? Então, corruption. What type of government do you think are more likely to be corrupt? Democracies or dictatorships? Why? If corruption is a problem in your country, how could it be reduced? Então, falando sobre corrupção. E é importante, você poderia até pegar um vídeo sobre corrupção dos outros países, né? Eu ouvi falar, eu não li nada, mas meu irmão é um jornalista investigativo sobre corrupção, e ele disse que, por exemplo, um país que eu amo, que é a Inglaterra, que é super corrupto. Então, você poderia até ver isso. A gente não imagina, né, que alguns países de primeiro mundo são corruptos também. Como que a corrupção pode até trazer, né, como é que eles lidam com a corrupção em outros países. Pode pegar um vídeo, por exemplo, no Japão ele morre de vergonha e se mata. No Brasil ele nega que fez até a morte, né? Então eu acho corrupção um assunto importante que você pode fazer um debate também. Que, olha, tem muitas perguntas sobre job interview. Então, se você quer preparar o seu aluno para fazer uma entrevista de emprego, aqui tem muitas. Inclusive para conversar, né, para preparar para a saia justa que pode surgir em alguma... Porque às vezes os alunos não sabem, né? Esses nossos alunos atualmente, eles são mais imaturos quanto a isso, né? Então, olha só, de job interview tem, olha, 4, 5, tem mais de 5 cards, então tem mais de 20 perguntas. Eu vou pegar uma aqui bem saia justa. Have you ever had difficulty working with a manager? Have you got angry at work? What happened? How do you handle pressure? Claro que tem pressure at work. Por que não preparar o aluno para saber administrar isso? How do you measure success? How long do you expect to work for this company? Então tem várias perguntas para você pensar e estar preparado para uma entrevista de emprego. Uma boa entrevista de emprego, uma entrevista de emprego para você trabalhar num lugar super bom. A gente sabe que são feitos por equipes super especializadas. Então, por que não preparar o seu aluno para esse tipo de trabalho de entrevista também? E um outro tema que tem vários cards aqui é sobre empreendedorismo, né? Porque, inclusive, tem um card que fala sobre quais são os passos. Estou tentando achar esse card aqui, empreendedorismo.
Olha só. Então, se você quiser preparar os seus alunos para falar sobre empreendedorismo. Why are you starting a business? Qual é a razão? What kind of business do you want? Who is your ideal customer? É engraçado porque eu tenho negócio, eu participo de muitos seminários de marketing, né? E essa é uma pergunta recorrente. Who is your ideal customer? E normalmente as pessoas respondem, meu cliente é todo mundo. Não pode ser todo mundo. Você tem que ter um foco em alguém. Então aqui você já vai preparando o seu aluno para isso. What products or services will your business provide? Eu sempre falava, porque além de professora da FATEC, eu era a coordenadora de empreendedorismo. Empreendedorismo é um tema que eu gosto bastante. E aí eu conversava com os alunos e preparava, né? Na FATEC tem até uma competição que os alunos têm que criar um produto. Então, preparava os alunos para como é que eu posso começar uma empresa? Quando eu tenho que resolver um problema. Então, qual o problema? Vocês podem fazer essa pergunta aí para os seus alunos, né? Qual o problema que você pretende resolver? Que mais sobre empreendedorismo? Are you prepared to spend the time and money needed to get your business started? Porque não é da noite para o dia. Eu lembro que quando eu comecei a Play to Learn, até uns 3 anos eu tinha que ter outros empregos para manter a empresa. A empresa, naquele tempo, ela não conseguia pagar todas as suas contas e me sustentar. Então, o aluno tem que estar preparado para isso, né? A gente chama isso de projeto patrocinador. Qual é o seu projeto patrocinador? Pode ser o seu emprego. No caso, a FATEC foi meu projeto patrocinador e os meus alunos particulares que me ajudaram a me manter. Que mais? What differentiates your business idea and the products or services you will provide from the others in the market, né? Qual que é o seu diferencial? Qual vai ser o diferencial do seu produto ou do seu serviço? Isso é importante, porque mais do mesmo não precisa. Where will your business be located? Hoje tem muita possibilidade de ter um business online, né? E você não precisar de uma localização. Pode começar da sua sala, do seu quarto. How many employees will you need? What types of suppliers do you need? Isso se você vai ter um business que vai ter um produto, né? Você vai precisar pensar nos fornecedores. Onde estão esses fornecedores? Quem são? Eu preciso de mais de um. Então, com esses cards aqui, você tem material para explorar muito, para fazer essas 6 atividades que eu sugeri para vocês, né? Essas 6 ou muito mais, dependendo das suas ideias. Você pode... Então, eu vou relembrar aqui as ideias rapidamente e lembrando, né? O que eu falei? O primeiro é aquele basicão que eu gosto muito porque eu acho que tem várias atividades envolvidas. Dá o card, o aluno entrevista o colega, anota as respostas e depois cria um discurso sobre o colega. Eu gosto muito desse tipo de atividade porque ele tem que falar, ele tem que ouvir, ele tem que escrever e depois ele tem que criar um discurso sobre o colega. Para desenvolver a fluência, isso é ótimo. Eu também posso usar essas perguntas para iniciar um diálogo. Eu tenho 4, 5 perguntas, eu posso pedir para o meu aluno criar mais 4 ou 5 perguntas. Depois, se eu estou trabalhando com os meus alunos para que eles, se eles têm por objetivo no futuro fazer um teste, então eles vão precisar escrever um texto, eu posso usar os temas que tem aí para desenvolver um texto. Eu também posso pedir para que os meus alunos entreviste o outro, só que eles façam isso tipo um programa de entrevista, sabe? Vocês podem, eu fiz isso, eles gostam muito, pode criar um cenário como se fosse a Marília Gabriela, né, que fica com a mesa ali no meio, fazendo a entrevista, ou tipo o Jô Soares, que a pessoa senta no sofá e o outro fica numa mesinha. Eles criam ali na escola mesmo, eles vão achar um cantinho para fazer isso e criar o set do seu programa de entrevistas. E depois vocês podem ver e pode até fazer uma competição, votar. Então tem muita coisa que dá para fazer. Tudo isso, gente, para que a gente consiga conquistar o nosso aluno, para que ele tenha vontade de falar. Todos esses temas aqui são temas de interesse dos alunos que estão no mundo corporativo. Também a quinta é você usar esses temas para fazer um debate, né?
Como é que você pode estruturar o debate? Você pode até dividir a sua classe em 2 times, como é feito, né, quando tem debate para candidatos políticos. Um tem 1 minuto, 2 minutos para falar, o outro vai fazer a réplica, tem a tréplica e assim por diante. Então você pode estruturar, dá uma olhadinha no vídeo, como é que eu posso estruturar um debate e você fazer esse debate. Mesmo que, eu dou aula particular, eu só tenho 2 alunos de business. Você pode, então os 2 vão fazer lá o debate e cada um vai ter que expor o seu ponto de vista. Isso faz com que o seu aluno desenvolva o inglês, mas também faz com que ele cresça muito, porque ele vai aprender a argumentar, e aprender a argumentar é muito importante, ele vai aprender a se expor. E aí, uma outra atividade que eu sugeri é que você use um vídeo. Então você escolheu um tema, escolheu um card, e aí você pode então usar o vídeo, passa o vídeo para os seus alunos. É claro que em inglês, se você quiser, você pode passar com legenda, para que eles acompanhem, não tem problema nenhum, né? Para que eles... Um vídeo curto, né, gente? Sobre um dos temas aqui, tem 30 cards, então você vai ter pelo menos uns 20 temas diferentes para falar com o seu aluno. Passa o vídeo, faz o debate com eles. E depois você pode pedir para que eles, por exemplo, façam um diálogo ou escrevam sobre o tema, né? Ou que façam um discurso de 1 minuto sobre esse tema, tá ok? Então essas foram as minhas dicas de como é que você pode usar esse material aqui, Questions for Business English. Esse material é super rico, eu tenho certeza que quem trabalha com inglês para negócios vai se beneficiar muito desse material. É isso aí, agradeço quem ficou comigo aqui e até o próximo vídeo.